O biocentrismo é uma proposta filosófica e especialmente de alteração do pensamento humano. É uma proposta epistemológica, na qual nós propomos uma metanoia do entendimento que o homem tem de si e do universo. A ciência, neste momento, nos trouxe um entendimento, uma compreensão de espaço e tempo que são incompatíveis com a estrutura da mente humana. Nós não podemos entender a estrutura da mente, não é capaz de entender os novos conceitos de espaço e tempo. Isso tudo nos leva a ver que o nosso modo de pensar, a nossa epistemologia, o nosso estudo do nosso modo de pensar, em algum ponto está errado, porque nós não temos como entender isso. O erro está na estrutura, na maneira que nós pensamos. E o biocentrismo vem mostrar isso e propor um novo entendimento do homem, através de uma metanoia do conhecimento, do entendimento e do pensamento. E essa metanoia começa com a proposta de eu penso, logo existo, para eu penso porque existo. O segundo proposta é não sou eu que vivo, a vida é que vive em mim. Eu penso porque vivo, e a vida é que vive em mim. A vida é uma estrutura ou uma entidade, uma singularidade desconhecida provavelmente que existe no universo e que de alguma maneira manifestou-se na Terra em cima das moléculas do carbono, que são moléculas efêmeras e instáveis, desencadeando um processo de vida e morte de organizações biológicas que vão adquirindo um conceito, um conhecimento deste meio externo através desse processo dito evolutivo. Esse entendimento da vida nos é mostrado através dos estudos de Maturana e Varela, nos mostrando que a vida é um processo de aquisição de conhecimento. Exatamente o que seja a vida é uma singularidade. Não somos capazes de entender exatamente o que seja a vida, mas ela é uma singularidade que manifestou-se na Terra, desencadeando esse processo de vida e morte de organizações biológicas que vão adquirindo conhecimento desse meio externo, e esse meio externo é o momento da água líquida. É um momento em que o corpo celeste Terra vive, que é um instante na existência de qualquer corpo celeste. É um momento muito singular, muito mínimo na existência de um corpo celeste, o momento em que ele pode ter água líquida. Então nós vivemos um momento de água líquida. Esse momento é terrivelmente instável. Qualquer alteração que mude o planeta altera essa alteração da água instável, e a humanidade, do jeito que nós conhecemos, deixa de existir. O biocentrismo, portanto, é uma alteração do pensamento humano. Esse pensamento humano é uma proposta, é uma aquisição de conhecimento da própria vida. Até o réptil, essas informações todas sobre o meio externo foram contidas nos cromossomas, criptografadas nos ácidos nucleicos. Quando apareceram os mamíferos, apareceu um primeiro entendimento do que seja a individualidade, a consciência. A consciência aparece no mamífero. A consciência é o entendimento de duas ciências, a ciência do conhecimento evolutivo e a ciência da individualidade, que aparece no mamífero. Essa consciência que aparece no mamífero, quando se cria o neocórtex, se cria um terrível computador capaz de guardar uma imensa quantidade de dados, que é formatado através desse
cérebro do mamífero, que no homem é basicamente o cérebro emocional. O homem tem 3 cérebros, o reptiliano, o mamífero e o neocórtex. O neocórtex foi formatado através do cérebro emocional. Então, o homem pensa através de uma estrutura que é fixa. E isso nós já podemos entender através da nossa psicologia, nos arquétipos de Jung. Nós podemos entender isso vendo que o homem pensa através de estrutura, como se fosse caminhos, e pensa através de caminhos. Esse pensamento é estruturado, é consequência de um processo evolutivo de formação do neocórtex, que foi formatado através do cérebro emocional. A este conceito chama-se a catapulta emocional. É o emocional que formatou o nosso computador, que é o neocórtex. Fiz essa explicação inicial aqui só para falar sobre esse momento em que estamos vivendo, que é o momento desse coronavírus. A vida manifestou-se na Terra através de uma individualização. Individualizou-se através das moléculas proteicas, que são efêmeras e instáveis. Esse processo de individualidade se acentuou no mamífero, quando aparece a consciência, onde cada espécie de mamífero tem uma consciência própria, o que alguns místicos chamam de alma-grupo. E o homem tem então uma outra individualização que é dada através dessa catapulta emocional, criando o neocórtex. Então essa individualidade do homem é uma sequência da própria vida. Mas o homem não é um ser individual. O homem é parte de um grupo. O homem é vida. Não sou eu que vivo. A vida é que vive em mim. Neste momento em que, nesse início desse 3º milênio, a globalização se estendeu ao mundo, o mundo tornou-se globalizado, todos nós estamos nos tornando um, estão aparecendo diversos trabalhos mostrando que todos nós vivemos no mesmo conjunto que a vida. A própria vida corrige essas deformidades da individualidade. E essa manifestação do coronavírus é interessante porque parece uma manifestação da singularidade chamada vida, fazendo com que os homens tendam a se unir mais, a se entender, a perder a sua individualidade. É interessante essa manifestação do coronavírus como sendo uma manifestação da própria vida, obrigando os homens, já que eles se globalizaram, a globalizarem também seus entendimentos. De modo que essa manifestação desse coronavírus nada mais é do que uma manifestação da própria vida, fazendo com que o homem volte a se entender como um grupo, como humanidade. Não sou eu que vivo, a vida é que vive em mim. E como a vida é que vive em mim, a vida faz suas correções. Como eu já mostrei em outras vezes, em outra apresentação, o conhecimento das eras promove as modificações da mente humana. Essas modificações ocorrem periodicamente porque a vida faz essas correções. E isto é uma correção que a vida está fazendo com que o homem se entenda mais como vida, como humanidade. Não sou eu que vivo, a vida é que vive em mim. Este é o recado dado e passado pelo coronavírus.